Malaquias capítulo 1, leitura do versículo 1 a 13. Enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias e procuram o texto, eu inicio com uma introdução. E faço a seguinte pergunta para os irmãos: alguma vez vocês já pediram para alguém fazer algo para vocês e essa pessoa fez mal feito? Alguma vez vocês já pediram para alguém fazer algo para vocês e esta pessoa fez mal feito? Fez de qualquer jeito? Aí vem aquele ditado em nossa mente: se você quer bem feito, faça você mesmo. Então eu vou lá e faço. Mas quando nós não conseguimos fazer, ou não temos tempo de fazer, nós pedimos para alguém fazer, e esse alguém faz de qualquer jeito. E a pergunta que eu faço agora é: como você se sentiu? Como você se sentiu quando você pediu para alguém fazer algo para você, e aquela pessoa não fez do jeito que você esperava, seguindo as suas instruções? É sobre isso que nós iremos tratar no texto de Malaquias, capítulo 1, versículo 1 a 13, nesta manhã. Contexto do Malaquias, capítulo 1, versículo 1 e 13, está inserido em um contexto de declínio espiritual após o retorno do exílio. Deus havia prometido que traria o povo de Israel do exílio da Babilônia de volta para Israel, aonde reconstruiriam os muros de Israel, iniciado com Esdras e Neemias. E esse texto, para nós, irá funcionar como um chamado ao arrependimento, não só para nós, para o povo daquela época também, e especialmente para os líderes, no caso, os sacerdotes. Por quê? Porque os sacerdotes têm a obrigação de liderar o povo, de conduzir o povo, ensinar o povo por meio da palavra. Então, o povo tinha que fazer aquilo que Deus falava por meio dos sacerdotes. O povo, né, no texto, nós iremos ver que eles questionavam o amor e a justiça de Deus, mas Deus sempre esteve respondendo a eles, denunciando o desprezo deles pelo culto, a indiferença espiritual e a corrupção do sacerdócio. Deus reafirma o seu amor, sua santidade e a seriedade da adoração, apontando para um culto futuro, puro e universal. Dito isto, repito o tema do nosso sermão: como devemos cultuar o Deus que nos ama? Como devemos cultuar o Deus que nos ama? Vamos à leitura do texto. Malaquias capítulo 1, versículos 1 a 13 diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por meio de Malaquias. O Senhor diz: eu sempre os amei. Mas vocês perguntam: como é que nos amaste? E o Senhor respondeu: Esaú era irmão de Jacó, mas eu amei a Jacó e desprezei Esaú. Fiz dos montes de Edom uma desolação e dei sua herança aos chacais do deserto. Se Edom disser: vamos destruir, mas vamos reconstruir o que está em ruínas, o Senhor dos Exércitos responderá: eles podem até reconstruir, mas eu vou derrubar outra vez, e a terra deles será chamada a terra da maldade, e o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com seus olhos e dirão: o Senhor é grande também fora das fronteiras de Israel. O filho honra o pai, e o seu servo respeita o Senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu sou o Senhor dos Exércitos e pergunto isso a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam em que havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando vocês trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimente oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendessem em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas.
Mas desde o nascente do sol até o poente é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês estão profanando o meu nome, quando pensam que a mesa do Senhor é impura e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês dizem ainda, que canseira! E torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Oferecem animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor. Até aqui a palavra do nosso Deus. Oremos mais uma vez. Pai amado, a tua palavra foi lida neste momento. Agora pedimos ao Senhor que o Senhor venha nos conceder discernimento, iluminando as nossas mentes, para podermos compreender e entender o que a tua palavra nos diz. Ajude-nos a identificar os ensinos da tua palavra, para aplicarmos em nossas vidas, para assim podermos ser servos que buscam servir ao Senhor de forma fiel e prestar um culto que não seja vazio. Ajude-nos neste momento, Pai amado, não nos permita nos dispersar com alguma conversa paralela, ou com uma mensagem de celular, ou com qualquer outra coisa que venha tirar a nossa atenção da tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha repreender toda e qualquer ação maligna de Satanás neste momento, em o nome de Jesus. Amém. E graças te damos. Mais uma vez eu pergunto, como devemos cultuar a Deus? Como devemos cultuar o Deus que nos ama? E a resposta, a primeira resposta que Malaquias nos apresenta no seu texto é: devemos cultuar a Deus demonstrando gratidão. Devemos cultuar a Deus demonstrando gratidão. Como demonstramos gratidão? Lembrando dos feitos do Senhor, lembrando dos seus grandes feitos. O profeta Malaquias inicia o primeiro capítulo do seu livro anunciando uma sentença. Sentença no texto, uma sentença para Israel, e a sentença nesse texto está tratando de um pronunciamento. Assim como Abacuque no capítulo 1, versículo 1, profeta Naum no capítulo 1, versículo 1, Isaías nos capítulos 13, versículo 1, capítulo 15, versículo 1, capítulo 22, versículo 1, Ezequiel capítulo 12, versículo 10, e Zacarias capítulo 9, versículo 1. Todos iniciam falando de uma sentença. Sentença significa uma profecia, e essa profecia a qual Malaquias está trazendo para o povo é uma profecia de exortação. Assim como Abacuque trouxe uma profecia de exortação ou de condenação, Zacarias traz uma profecia de juízo. O que Malaquias está trazendo é uma profecia de exortação. Ele está exortando ao povo. A partir do versículo 2 até o versículo 5, temos o primeiro de 6 debates entre Deus e Israel. O primeiro de 6 debates entre Deus e Israel. Esses debates são acusações da parte de Deus contra o povo de Israel. E essas acusações estão relacionadas à deslealdade, ou melhor, à infidelidade do povo. Que infidelidade, irmão, que você está falando? A infidelidade do povo com relação à aliança que Deus havia feito com esta nação. Assim como Deus também fez uma aliança conosco por meio de Jesus Cristo. E eu já inicio perguntando: como tem sido a sua fidelidade com a aliança de Deus por meio de Cristo? Como tem sido a sua fidelidade com a aliança de Deus por meio de Cristo? Não precisa responder. Guardem para vocês, meditem. Então, vemos logo a seguir Malaquias revelando a mensagem do Senhor, e ele diz: eu sempre os amei, mas vocês perguntam, como é que nos amaste? Veja que, como que o povo, além de ser infiel, ainda são ousados, desrespeitosos. Deus está falando e eles estão: como que nos amaste? Ou seja, Malaquias lembra ao povo que ele sempre os amou, e mesmo assim eles questionam perguntando como que Deus o amou, e esta fala deles mostra para nós o quanto que eles eram ingratos a Deus, porque eles haviam ou se esquecido, ou se faziam de esquecidos, e não se lembrando dos feitos de Deus, enquanto seus antepassados viveram como escravos no Egito.
como nós podemos ver em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 8, que diz: mas porque o Senhor os amava, e, vou recomeçar, mas porque o Senhor os amava, e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, o Senhor os tirou com mão poderosa, e os resgatou da casa da servidão e do poder de Faraó, rei do Egito. Eles esqueceram-se de quando eles de quando eles viviam como prisioneiros na Babilônia, e que Deus havia prometido que traria eles de volta para Israel, e que ali eles deveriam reconstruir o templo e adorar ao Senhor. Promessa essa que Deus cumpriu. Ou eles se esqueceram, ou eles eram metódicos, igual os jovens ou os seres humanos dos nossos dias, que se fazem de esquecido para poder não cumprir com suas responsabilidades ou com seus tratos. Mas para responder o questionamento do povo, Deus traz à memória deles quando ele fala: por amor ele amou a Jacó, e ele desprezou Esaú. Jacó, Israel, é descendência de Jacó. E ele desprezou Esaú, e ele fala que ele destruiria os montes de Edom, que era uma nação que estava localizada a sudeste do Mar Morto, e seus habitantes eram descendentes de Esaú. Por isso que ele fala que ele destruiu Edom, e se eles falarem que vão se reconstruir novamente, ele fala que vai destruí-los novamente. Tudo isso por amor a Israel, por amor à descendência de Jacó. Deus enfatiza que por amar tanto a Israel, caso eles reerguissem sua cidade, Deus os destruiria. E eles seriam vistos como uma terra da maldade, a terra por quem Deus derramará a sua ira por toda a eternidade, ou ele estaria irado por toda a eternidade, pois ele diz para sempre. E que eles viriam isso e reconheceriam o poder de Deus fora de Israel. Por que fora de Israel? Porque, como eu disse, Edom está localizada a sudeste do Mar Morto. Está fora das fronteiras de Israel. É um povo que Deus não estava com eles. Não amava a eles como ele ama a Israel. Portanto, o texto mostra que Deus age com fidelidade e zelo em favor do seu povo. E isso deve gerar gratidão e adoração verdadeira. Como diz o salmista no Salmo 103, versículo 2: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Em outras palavras, meus irmãos, adorar a Deus de forma genuína exige uma memória espiritual. Porque tudo que eles viveram foram ataques, perseguições. E mesmo assim, Deus esteve cuidando deles. Como diz o autor do livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículos 11 a 14, que diz: tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo o que vocês têm, se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Veja como o amor de Deus é grande pelo seu povo. É este mesmo amor que Deus tem por cada um de nós, por mim e por vocês. É este mesmo amor que Deus tem por nós, por mim e por vocês, ao ponto de destruir todos os que Ele despreza para nos proteger. Se hoje nós vivemos afrontas, saibam, o mal não vai prevalecer. Satanás não vai prevalecer com as suas hóstias e suas potestades. Serão derrotadas, já estão derrotadas. E qualquer um que levante-se contra o povo cristão, serão derrotados, porque é Deus quem derrota. O que nós mais nos PGs dessa semana estudamos foi a respeito dos zombadores, que os debocham, aqueles que debocham de Deus. E qual que é o fim deles? O caminho deles perecerá, ou seja, serão destruídos, serão consumidos.
Devemos reconhecer os atos de bondade de Deus para conosco e não esquecer que devemos ser gratos por tudo que Deus tem feito em nossa vida. E vocês podem dizer, mas irmão, nós somos gratos. Amém. Louvado seja Deus que vocês são gratos. Ok, vocês são gratos. Mas vocês lembram dos feitos do Senhor em suas vidas? Lembram de todos? Ou só os mais marcantes? Lembram que Deus tem trabalhado também nas pequeninas coisas que nós não enxergamos? Mas com o tempo Deus abre os nossos olhos para que nós viemos enxergar? Se vocês se lembram, amém. Louvado seja Deus. Parabéns. O seu coração é grato a Deus. Agora a pergunta é, se vocês se lembram, como que vocês demonstram essa gratidão a Deus? Somente vindo à igreja aos domingos, cultuar a Ele, acreditando que já está cumprindo a sua obrigação? Ou seja, como um funcionário que chega numa empresa para bater um cartão? Lembre-se das palavras do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 1, em que ele diz, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ou seja, cultuar a Deus é muito mais do que somente vir à igreja. Vir à igreja pode ser um ato de religiosidade. Vir para a igreja por se sentir obrigado, porque a esposa cobra, porque o marido cobra. Não. Cultuar a Deus é retribuir a Ele tudo o que Ele tem feito por nós, é cantar louvores com sinceridade. Tem vezes que eu fico aqui de cima, daqui do palco do púlpito, olhando, enquanto estamos entoando louvores, eu vejo as pessoas com os ombros arriados. Muitos nem mexem a boca para cantar. Isso entristece a mim, imagine a Deus. Muitos, às vezes, mexem somente os lábios, mas a gente percebe que não está saindo a voz daquele cântico que está sendo tocado, daquele cântico que está sendo entoado, ou seja, não demonstra alegria. Um culto prestado ao Senhor, com gratidão, demonstra alegria. Iremos cantar os louvores, mexendo os nossos lábios, com os nossos ombros erguidos, com os nossos pulmões, os nossos peitos cheios de ar, adorando e engrandecendo ao Senhor, meus irmãos. Não é para homens que nós estamos aqui, como muitas pessoas aqui já falaram para mim, eu sirvo ao Senhor, eu não estou aqui por homens. Muitos falam isso para mim. Se nós estamos aqui para Deus, então que vamos encher os nossos peitos e cantar ao Senhor com alegria, demonstrando gratidão ao nosso Deus. Ou será que estamos carregando um fardo? Porque se cantamos sem abrir as nossas bocas, se sentimos os nossos ombros pesados, então não estamos nos atentando às instruções do Senhor, como nós vimos no sermão passado, no Salmo 1, onde fala que o cristão, o crente, o bem-aventurado, ele tem satisfação na lei do Senhor, ele medita nela de dia e de noite. Servir a Deus não é um fardo. Servir a Deus tem que ser uma alegria. Servir a Deus com alegria é demonstrar gratidão. Se realmente nós lembramos dos feitos do Senhor em nossas vidas, reconhecendo que tudo o que Ele fez, faz e fará é por amor, então não vivamos na religiosidade. Não vejamos a nossa vida na igreja como religiosidade. Nós não estamos aqui para fazer, vou falar a linguagem dos jovens, não estamos aqui para fazer média com Deus e nem com o ser humano. Estamos aqui para servir ao Senhor.
Então não viva na religiosidade, não adore ao Senhor de qualquer jeito, faça com gratidão, com alegria no seu coração, siga as orientações do salmista no Salmo, quando ele diz no Salmo 100, nos versos 1, 2 e 3, que diz, celebrai com júbilo ao Senhor, servir ao Senhor com alegria. Sirva ao Senhor com alegria, cantem louvores com júbilo ao Senhor. Faça isso lembrando-se do maior ato de amor de Deus para com cada um de nós, que foi entregar o seu Filho unigênito na cruz da morte, a morte na cruz, para nos substituir, para substituir eu e vocês, para substituir cada um de nós, pecadores. Ou seja, meus irmãos, isso que eu vou falar agora pode soar como um jargão, como uma fala de todas as pessoas, mas a cruz que Jesus Cristo morreu era para mim e para cada um de vocês. A cruz que Jesus Cristo morreu era para mim e para cada um de vocês. Mas alegrem-se, porque a ressurreição dele também é para mim e para cada um de vocês. A ressurreição dele é para que nós tenhamos vida em abundância, é para que nós tenhamos paz, a paz que excede todo entendimento, a paz que o mundo e ninguém nessa face da terra pode nos dar. Alegre-se por isso também, por isso que nós devemos louvar ao Senhor, com gratidão, com alegria, expressando, demonstrando isso para Deus. Portanto, reconheçam os feitos do Senhor em sua vida, e retribua com gratidão, cante louvores ao Senhor com alegria, seja sincero na sua oração. Seja sincero na sua oração, seja sincero com o seu coração, não faça nada por obrigação, não viva na hipocrisia, tenha prazer e satisfação em fazer parte do povo de Deus, tenha prazer e satisfação em fazer parte do povo do Senhor. Não pense que você é a parte mais importante do culto e que tudo tem que ser do seu jeito, porque o culto não é para você, o culto é para Deus, é para o Senhor. E o que nós somos aqui? Adoradores. Adoradores, verdadeiros adoradores, que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Não é você que tem que ser agradado no culto, é Deus. Não é você que tem que sair daqui satisfeito porque cultuou o Senhor. Não, você tem que sair daqui satisfeito porque você retribuiu ao Senhor tudo que Deus tem feito por você. É Ele que tem feito a sua vida caminhar por amor de você, por amor de nós mesmos. Alegrem-se. Tudo vem do Senhor. Por amor dEle, da parte dEle, para cada um de nós, para comigo e para cada um de vocês. Após ensinar que devemos cultuar a Deus demonstrando gratidão, Malaquias apresenta a segunda resposta para a pergunta, tema do nosso sermão, que é: como devemos cultuar o Deus que nos ama? E a resposta é: devemos cultuar a Deus com respeito e honra. Devemos cultuar a Deus com respeito e honra. Por que devemos cultuar com respeito e honra? Por causa da pessoa de Deus e da sua grandeza. Nos versículos 6 em diante, nós passamos a ver com mais clareza o que Deus está requerendo do povo de Israel e também requer de nós. No versículo 6, o Senhor diz assim: o filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Se Deus é o nosso pai, cadê a nossa honra para com Ele? Se Deus é o nosso pai, é o nosso Senhor, cadê o nosso respeito para com Ele? Nesse versículo 6, Deus está confrontando Israel. Mas aqui ele está confrontando diretamente aos sacerdotes. Veja, ele diz: o filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu sou o Senhor dos exércitos e pergunto isso a vocês, sacerdotes. Sacerdotes. E aqui, meus irmãos, lamento dizer para vocês: homens, onde estão vocês como líderes, conduzindo as suas casas no caminho do Senhor? Aonde estão vocês como líderes dentro do templo do Senhor, dentro da igreja do Senhor, conduzindo o povo de Deus?
Esta igreja está em tempo de plantação. Hoje nós temos alguns homens que participam, não vou falar o número exato porque eu não lembro agora, tá? Eu sei os nomes, mas se eu for contar nos dedos vai ficar feio. Então, nós temos homens que constituem a mesa administrativa dessa igreja, que são os futuros presbíteros, mas vai chegar um dia que irá precisar de mais presbíteros e terá eleições aqui para eleger esses presbíteros. E cadê os homens com essa responsabilidade? Ontem nós tivemos a noite do caldo. Neide, cadê a Neide? Perdoe, minha irmã, mas deveria mudar o nome daquele evento, dessa proclamação. Noite do caldo das mulheres. Os homens aqui a gente podia contar nos dedos. O que mais teve foi mulheres, e louvado seja Deus por isso. Homens, vocês são os sacerdotes da sua casa. Vocês serão os futuros sacerdotes dessa igreja. E como que está a adoração, o culto que vocês têm prestado para Deus? Como que está? Ele fala, no versículo, ele confronta diretamente aos sacerdotes por tratarem o culto do Senhor com desprezo. Eles recebiam sacrifícios, o povo trazia animais roubados, animais coxos, animais aleijados, animais doentes, alimentos puros, entregava para os sacerdotes e eles ainda colocavam diante da mesa do Senhor, prestando culto ao Senhor. Hipócritas. Porque eles não apresentavam e não um culto correto ao Senhor, e também não corrigiam o povo. Eles ofereciam sacrifícios de qualquer maneira, entregavam os animais defeituosos e agiam como se o culto fosse uma rotina cansativa. Eles perderam a reverência pelo Deus que é Pai e Senhor. Nós precisamos entender que Deus não aceita qualquer culto. Não aceita. E por que Ele não aceita? Porque Ele é santo, porque Ele é digno, porque Ele é majestoso, como diz o Salmo 96, versículos 8 e 9, que diz: deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, tragam ofertas e entreguem nos seus átrios, adorem o Senhor na beleza da sua grandeza, tremam diante dEle todas as terras. Tremam diante dEle todas as terras. Portanto, prestar culto ao Senhor exige respeito, sinceridade, é reconhecer quem é Deus. Deus é o Criador, Deus é o Salvador, Deus é o Rei soberano. Saber quem é Deus nos leva a reconhecermos a sua grandeza. E não tratamos Ele como se fosse algo comum. Nós não tratamos Deus como se fosse algo comum, um ser sem importância ou um ser sem valor. Veja, Deus ainda desafia, dizendo: ofereçam isso ao seu governador. Será que ele teria agrado em vocês? Se nós deixamos de pagar os nossos impostos, a primeira coisa que os governadores fazem é: Polícia Federal na sua casa está presa. Ou nós temos um contador na igreja, a gente vai lá e fala para ele: meu irmão, vou declarar o imposto, mas não coloca todos os valores não. Coloca só uma parte, que é para poder receber de volta. E depois o governo descobre, preso, sonegação de imposto. Ou seja, nenhum governador aceitaria uma oferta desonrosa dessa. Como pensamos que Deus aceitaria qualquer coisa que oferecemos de qualquer jeito. Como que podemos pensar desse jeito? Como que você acorda de manhã para vir à igreja? Alegre? Ou se sentindo um fardo? Nossa, lá vou eu de novo para a igreja, mais um dia, nesse frio. Como que está o seu culto ao Senhor? O que temos valorizado mais é o nosso trabalho e nossa família, e deixando de vir na casa do Senhor cultuar a Ele, seja de manhã ou seja à noite? Portanto, não tratem o culto ao Senhor com desleixo. Não tratem o culto ao Senhor com desleixo, chegando atrasados, participando sem envolvimento, cantando sem entusiasmo e orando sem coração. Isso são ações que desrespeitam o nome de Deus. Lembre-se que cada um de nós recebemos um reino inabalável e por isso devemos reter a graça de Deus, a qual devemos servir de modo agradável, com reverência e temor. E como que nós podemos acreditar nessas palavras? É só abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo 28, que vocês irão ver.
Ele está falando que nós recebemos um reino inabalável e devemos reter a graça do nosso Senhor. Meus irmãos, esse texto de Malaquias é um espelho que nos confronta com a segunda pergunta: como temos tratado o culto ao nosso Deus? Como que nós temos apresentado o culto para o nosso Deus? É fácil cair na rotina, ir à igreja por hábito, cantar sem pensar, orar sem coração, ouvir a palavra distraído, cochichar com o do seu vizinho ao lado ali na cadeira enquanto o pregador está pregando, ou ficar olhando para o teto, ou ficar olhando para a imagem da TV. Isso não deveria tirar a nossa atenção do culto, isso não deveria tirar a nossa atenção da pregação da palavra, pois o Senhor nos chama para rever a nossa postura. Que culto estamos prestando ao nosso Deus? Devemos dar graças a Deus pelos líderes que temos, pois buscam seguir a Bíblia, conservando o culto para Deus e não para agradar aos homens. Devemos dar graças a Deus pelos líderes que conduzem a igreja com firmeza na palavra de Deus, e não da forma que temos visto outras igrejas com seus cultos feitos para homens e não para Deus. Devemos dar graças a Deus pelos líderes que temos, que ainda são firmes na disciplina da palavra de Deus, que conduzem a igreja de acordo com a palavra de Deus. Não fazemos líderes que não fazem nada que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Porque o que nós mais vemos nos nossos dias são líderes igual os sacerdotes de Israel. Só querem pegar o dinheiro, mas não ensinam o Evangelho. E é isso que tem matado as igrejas verdadeiras, as igrejas que buscam pregar, seguir dentro dos princípios bíblicos. Se hoje temos muitas igrejas sérias fechando ou voltando a serem congregações, é porque elas não conseguem manter o seu sustento, porque os crentes de hoje não querem dizimar e ofertar na casa de Deus, porque já estão calejados, porque vieram de outras igrejas hipócritas, que não ensinaram o Evangelho, não ensinaram a terem responsabilidades, e ensinaram o quê? Devemos ofertar, devemos dar o nosso melhor, o nosso dízimo, para que Deus nos abençoe, para que você tenha uma vida perfeita. Não, nós não teremos uma vida perfeita nessa terra, a nossa vida perfeita será nos céus, no reino do Senhor. Se nós entregamos os dízimos e as ofertas na casa do Senhor em nossos tempos, é reconhecendo a fidelidade de Deus para conosco. Se nós não aceitamos isso, é porque nós estamos sendo negligentes com Deus. Nós estamos sendo infiéis com Deus. Não estamos cumprindo os nossos deveres de cristãos. Deus não está interessado em cerimônias vazias, mas em corações reverentes. Veja, o texto, no texto ele pergunta: se eu sou pai, onde está a minha honra? Não basta chamá-lo de pai, se não agimos como filhos respeitosos. Não basta chamá-lo de Senhor, se não nos curvamos diante da sua majestade e seguimos os ensinos da sua palavra. Pense, como você se apresentaria, se prepararia para receber uma autoridade em sua casa? Provavelmente você iria acordar cedo, as esposas, iria fazer os maridos levantarem da cama, pegar os filhos, limpar a casa, faça uma faxina, tire pó das janelas, lave os vidros, tire pó até dos bonequinhos de enfeite do painel da TV. Irão procurar comprar a melhor comida para servir, irão procurar se vestir da melhor roupa para poder receber essa autoridade, mas agora para Deus, vem com um coração de qualquer jeito, uma mente totalmente deturbada, sentindo como se estivesse vindo para um matadouro, corpo pesado, ombro arriado, a boca não tem força nem para abrir, para cantar louvores ao Senhor. Óbvio, concordo, se for um louvor de tristeza, onde nós estamos reconhecendo o nosso estado pecaminoso e que foi um inocente, um justo que morreu na cruz, sim, devemos cantar com tristeza, porque aquela cruz era para nós. Mas se é um louvor que engrandece o nome de Deus, exalta o nome de Deus, para que queremos cantar com os ombros arriados, joelhos dobrados, nem mexer a boca?
Devemos encher os nossos pulmões de fôlego. A palavra de Deus diz: quem tem fôlego, quem vive, tem fôlego, louve ao Senhor. É mais ou menos assim, não lembro o versículo todo agora. Mas quem tem fôlego de vida, louve ao Senhor. O culto não é um entretenimento nem uma obrigação religiosa. É um momento em que o povo de Deus se reúne diante do Rei dos Reis para adorá-lo, reconhecendo tudo o que Ele fez e quem Ele é. Por isso devemos cultuar com respeito, com sinceridade, com reverência. Não podemos oferecer a Deus o que não oferecíamos a homem nenhum. O que nós oferecemos de melhor para os homens deveria ser oferecido para Deus, não para os homens. Isso vale para todas as áreas do culto, seja chegar no horário, cantar com alegria e verdade, ouvir a palavra com atenção, dizimar com gratidão, orar com fé. Cada gesto dentro do culto mostra uma atitude que comunica algo com Deus. Cada gesto dentro do culto importa, porque cada um desses gestos comunica algo sobre Deus, como nós vivemos com Ele. Se a nossa adoração for vazia, se é uma adoração indiferente, isso reflete o quanto o nosso coração está vazio. Mas se formos reverentes, alegres e sinceros, mostramos que reconhecemos a grandeza do nosso Deus. Então, pergunte-se a você mesmo: tenho cultuado a Deus com honra e temor? Tenho cultuado a Deus com honra e temor? Tenho oferecido a Ele o melhor do meu tempo, a minha atenção e a minha devoção? Ou tenho me acomodado oferecendo apenas o mínimo? Oferto o dia que eu posso, o dia que eu quiser. Mas eu não vou sustentar pastor. Ou só vou à igreja no dia que eu estou escalado na diaconia. Ou só vou à igreja no dia que eu estou escalado para cantar. Ou só vou à igreja no dia que eu estou escalado para dar aula. Servir ao Senhor também é um culto. E como que nós estamos servindo? Que entrega que estamos tendo diante do Senhor? Lembre-se, o nosso Deus, Ele é santo, glorioso, justo e amoroso. Ele não merece sobras, Ele merece o melhor. Ele não merece as migalhas. Ele não merece sobras, Ele merece o melhor de nós, como está escrito lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 28. Os cultos que prestamos a Deus não se baseiam nos nossos méritos, ou seja, na nossa vontade ou como devemos desenvolver métodos para cultuar a Deus. O culto se baseia nos méritos de Jesus Cristo. Veja o livro de Hebreus, vai dizer assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Ou seja, o culto prestado a Deus, na meditação, deve ser prestado a Deus por mediação de Cristo, pois Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é quem nos lidera. Então, homens, olhem para Jesus Cristo e siga Ele como exemplo de sumo sacerdote. Siga Ele como exemplo de liderança para liderarmos a nossa casa, liderarmos a nossa igreja. Ele merece a nossa adoração, pois Ele se encontra no trono dos céus. A terceira e última resposta que o texto nos traz para a pergunta como devemos cultuar o Deus que nos ama é: devemos cultuar a Deus suplicando o seu favor. Versículos 9 a 13. E a pergunta é: como suplicamos o favor de Deus? Muitos acreditam que é de joelho no chão. Outros acham que não tem um jeito certo, pode ser de joelho, pode ser de pé, pode ser deitado. Mas cultuar a Deus suplicando o seu favor é dando o melhor, expressando satisfação no Senhor. A partir do versículo 9, Deus mostra que o povo deveria buscar o favor divino. Mas o problema é que o povo queria o favor de Deus sem dar o que ele merece.
Deus não requer nada de valioso de nós, a não ser a nossa atenção, como cristãos. Deus não requer nada valioso de nós, a não ser simplesmente que nós prestemos culto a Ele. Todos querem a bênção, mas ninguém quer se fazer reverência diante do Senhor. Todos querem proteção, mas ninguém quer ser compromissado com o Senhor. Todos querem um sacrifício, mas ninguém quer fazer parte do culto verdadeiro. E aqui me faz lembrar uma frase que eu vi no para-brisa de um Fusca. Eu até procurei esse Fusca para comprar depois, que ele estava abandonado lá, mas eu não achei mais. Mas dizia assim: todos querem o céu, mas ninguém quer morrer por ele. Todos querem o céu, mas ninguém quer morrer por ele. Ou seja, todos querem alguma coisa de Deus, mas ninguém quer se entregar para Deus. Todos querem alguma coisa de Deus, mas ninguém quer servir ao Deus como verdadeiramente deve ser servido. Todos querem as coisas de Deus, mas ninguém quer um compromisso. A nossa igreja, eu vejo que essa igreja é muito unida. Mas quando se trata de programação, não tem compromisso. Quando se trata de trabalho da igreja, não tem compromisso. Mas se pedimos oração uns aos outros, isso é um compromisso. Isso é bom, é louvável. Louvado seja Deus por isso. Porque todos oram. Quando eu e a Aline começamos a passar alguns problemas com a Ana Cecília, que nós abrimos a igreja, muitas pessoas mandaram até áudio para mim, falando a oração que estava fazendo. A Aline recebeu muitas palavras de conforto, orações por telefone. Isso é louvável. Mas o que adianta nós sermos bons em uma parte e sermos negligentes em outra, principalmente no culto, que é onde o povo de Deus se reúne para adorá-lo? Como fala no Salmo 95, nós somos convocados, somos chamados à adoração do Senhor. Como diz no manual litúrgico o manual litúrgico da nossa igreja, que diz assim: é Deus quem nos convoca para o culto. Muitas vezes cobramos dos outros, mas não olhamos a nossa negligência. Queremos tanta coisa, mas não olhamos as nossas negligências. Mas lembre-se, Jesus Cristo se entregou por cada um de nós, sem exigir nada. A única coisa que Ele faz é: Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus Cristo se entregou por nós sem querer nada em troca, porque Ele estava fazendo a vontade de Deus. Ele foi o servo perfeito que cumpriu toda a vontade do Senhor. Ele é o servo perfeito que busca adorar o Senhor. Ele é o servo perfeito que é o exemplo para que nós também pratiquemos essa adoração. No versículo 10, Deus chega a dizer: quem dera entre vocês houvesse ao menos um que fechasse as portas do templo, para que não acendessem de balde o fogo do meu altar. Deus, por essa fala, isso é eu que vou dizer, tá? Não é Deus que está falando e nenhum profeta, é eu que vou dizer. Mas por essa fala dá para entender que Deus sentia nojo, repulsa pela forma que os sacerdotes e Israel estavam conduzindo o culto ao Senhor. Deus sentia repulsa. Veja a gravidade da situação. Deus chegou ao ponto de Deus dizer que preferiria que o culto parasse do que continuar sendo feito de forma desonrosa. Isso nos leva a fazermos a seguinte pergunta: Deus se agrada do que apresentamos a Ele? Deus se agrada do que apresentamos a Ele? Como está escrito em Provérbios capítulo 3, versículo 9: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Ou seja, o verdadeiro culto que suplica o favor de Deus é aquele que vem de um coração satisfeito em Deus, que entrega com alegria, que canta com paixão, serve com reverência. Não pode ser uma formalidade ou uma religiosidade. O culto ao Senhor não é uma formalidade e nenhuma religiosidade. O culto do Senhor é um ato sincero que parte do coração.
Eu não estou falando para vocês saírem da igreja. Não estou falando para vocês abandonarem a igreja. Não estou falando para vocês abandonarem a Cristo. O que eu estou falando é, analisem as suas vidas. Se nós realmente fomos alcançados pela pregação do Evangelho, se o Evangelho realmente transformou o nosso coração, nós iremos ouvir a palavra do Senhor, iremos aplicá-la em nossa vida, aplicar os ensinos e nos corrigir para servir ao nosso Deus. É isso que nós devemos fazer. E Deus continua dizendo em Malaquias, versículo 11, que o seu nome será engrandecido entre as nações, e que em todo lugar haverá culto verdadeiro, com incenso e com ofertas puras. Isso mostra que Deus não depende do nosso culto, Ele simplesmente deseja um culto sincero e verdadeiro, e o receberá dos que o fazem com coração íntegro. Por fim, o versículo 13 diz que o povo se queixa dizendo, que canseira! Isso é um ato de zombar, escarnecer, debochar de Deus, zombando do culto e oferecendo o que havia de pior, animais roubados, aleijados e doentes. Isso é uma afronta à santidade de Deus. Como Deus reagiu? Malaquias, capítulo 1, versículo 14 diz, maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no rebanho promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, e o meu nome é temível entre as nações. E aqui eu faço um parêntese, onde eu acredito que muitos podem torcer o nariz, como o próprio texto fala. Se nós valorizamos mais nós devemos ter um conforto em nossa casa, não estou dizendo que não devemos ter o conforto na nossa casa. Mas se nós valorizamos mais ter o melhor celular, o melhor carro, e para isso sacrificamos o nosso dever de sustentar a casa do Senhor, somos enganadores. Porque não é somente vir à igreja, cantar cultos de qualquer jeito, fazer orações de qualquer jeito, mas também implica em ter entrega de coração. Reconhecer os deveres de cristão. Reconhecer os deveres de adorador. Esse trecho de Malaquias é um alerta. Deus não se agrada de um culto vazio. Ele não se agrada de um culto irreverente. Ele não se agrada de um culto relaxado. O povo de Israel queria o favor de Deus, mas não queria dar o que ele merece. Muitos de nós também queremos o favor de Deus, mas não queremos entregar o que ele realmente merece. Lembre-se que Cristo se entregou por cada um de nós, sem esperar nada em troca de nós, porque ele já sabia que nós não tínhamos nada de melhor para entregar, a não ser a nossa obediência aos ensinos e à instrução do Senhor. Mas será que isso ainda acontece nos dias de hoje? Sim, acontece. Quantas vezes buscamos a bênção de Deus, pedimos cura, provisão, proteção, mas o nosso culto é frio, é um culto apressado, é um culto onde passou dos 30 minutos, já está olhando no relógio, ou melhor, já está olhando no celular, para ver se falta muito para dar hora de ir embora. Ou seja, o que prestamos é um culto mecânico, não é um culto de entrega. Trocamos um coração quebrantado por rituais. Queremos o favor do Senhor, mas sem compromisso com o Senhor. Deus prefere que o culto pare do que continuar sendo feito sem sinceridade e sem entrega. Esse texto é um chamado para que nós venhamos refletir. Será que temos dado o melhor de nós no culto? Ou temos oferecido o resto do nosso tempo, da nossa atenção e da nossa devoção? É a sobra que estamos dando ao Senhor? Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. A boa notícia é o Evangelho. O Evangelho ao qual Cristo pregou, onde cada um de vocês e eu somos os frutos que devemos permanecer nele, porque ele é a verdadeira videira.
Deus é o justo que exige a adoração verdadeira. Nos promoveu o verdadeiro adorador que é Jesus Cristo, a qual nós devemos seguir como exemplo. Cristo não ofereceu um sacrifício imperfeito, nem algo por obrigação. Ele ofereceu a si mesmo, o Cordeiro puro, santo, sem mácula, como está escrito em Efésios, capítulo 5, versículo 2. Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Se nós não conseguimos entregar um culto verdadeiro e puro ao Senhor, pelo menos nos olhemos para Cristo. E tenhamos Ele como nosso alvo. Tenhamos Ele como nosso exemplo. Porque Cristo se entregou por cada um de nós. Ele se sacrificou para ser o culto verdadeiro ao Senhor por cada um de nós. E aqui entra a expiação, que nós tivemos aula semana passada. Não temos como falar de Cristo se não falarmos da expiação, que significa substituição. Cristo substituiu a cada um de nós naquela cruz. Jesus é o único que agradou perfeitamente ao Pai. E é em Cristo que podemos oferecer um culto agradável a Deus. Ele é o mediador do nosso louvor, a ponte entre a nossa adoração, que é imperfeita. Ele é que leva a verdadeira santidade de Deus. Por isso, nós não cultuamos para ser aceitos nos cultos, porque já fomos aceitos em Cristo. E por causa desse amor, devemos nos apresentar diante dele com satisfação, reverência e alegria, dando a ele o melhor que temos, com expressão de gratidão, com expressão de reverência, com expressão de honra. Se temos tratado o culto como fardo, como mera formalidade, é tempo de arrependimento. É tempo de nos arrependermos, porque hoje nós sabemos como é o culto que Deus requer de nós. Na verdade, acredito que todos já saibam. Mas o que nos impede? O que nos impede de prestar esse culto verdadeiro ao Senhor? O pecado, ok. Pode ser que seja o pecado. Mas o culto parte de um coração restaurado. De um coração transformado. Não prestemos culto a Deus por medo, não. Prestemos culto a Deus porque nós reconhecemos a sua grandeza e o seu poder. E porque em Cristo nós temos a esperança, porque Cristo abriu o caminho para um culto agradável ao Senhor. Portanto, meus irmãos, prestem culto com temor, lembrando de quem é o Deus, ofereçam o seu melhor para Deus, não por obrigação, mas por amor e gratidão. Não preste culto ao Senhor de qualquer jeito, como se o culto fosse um fardo para você. Se você presta culto assim, então o seu coração precisa ser restaurado. Suplique o favor de Deus com sinceridade. Ele se agrada do coração que o adora em espírito e em verdade.